Em inglês? Sim, para a gente aprender. Let's go on in English then. Seria muito alto, eu ia subir muito, né? Eu ia subir muito. Já tá alta. Por isso. Espero que estejam muito bem vocês. Estávamos conversando um pouco antes da reunião, estávamos conversando um pouquinho com a Rosângela sobre todo esse assunto, não, da educação. E realmente é algo no nosso país hoje extremamente preocupante isso. A gente pode perceber tanto do básico como o ensino superior. Está completamente dominado pelas trevas. É impressionante a decadência que estamos testemunhando do que está acontecendo no sistema educacional. Não somente no sistema educacional, mas em todas as áreas da sociedade. Mas a educação é algo tão importante na nossa sociedade. E realmente tem algo onde nós precisamos não somente orar como a gente costuma orar, mas realmente fazer guerra espiritual para que Deus intervenha e tenha misericórdia da nossa nação, porque a educação vai estabelecer o sistema, a sociedade, o sistema político e tudo que nós podemos imaginar na sociedade no futuro. Imaginando ainda que a grande maioria das pessoas nunca estarão aí sequer para a palavra de Deus, para o Evangelho. Então, o futuro não se vê muito brilhante, que digamos. Por isso, sempre quando eu estou estudando a palavra de Deus, sempre que eu estou me preparando para fazer uma pregação, eu sempre tenho alguma coisa que sempre bate muito forte dentro de mim. E eu creio de todo o coração que, como nunca na história do nosso país, nós precisamos de referências, especialmente como cristãos. Porque, inclusive, no universo conhecido como universo cristão, experimentamos exatamente algum tipo de decadência. Como nunca, nós precisamos de referências. E as referências, muitas vezes, não são muitos, são poucos. Mas Deus utiliza as poucas referências que existem. Sempre me remonto à história do povo de Israel, quando Israel se desviou do propósito, da vontade de Deus. E Deus levantava referências, mas sempre eram poucas as referências. E Deus levantava profetas, pessoas que não tinham medo da verdade. Pessoas que não negociavam com a verdade. E nós precisamos disso. E o meu anelo, queridos, é que dentre nós, uma expressão pequena, ministerialmente falando, mas isso não me preocupa tanto. O que me preocupa é que Deus possa levantar referências entre nós. Referências entre homens e mulheres. Referências entre jovens. Porque a coisa está feia. A coisa está feia. Eu creio que todos estão conscientes do que está acontecendo, inclusive no nosso país. Partindo lá de cima para baixo. Mas é tempo dos profetas de Deus se levantarem. E quando falo de profeta, não estou falando de adivinho, não. Estou falando daquelas pessoas que estão cientes da verdade, da palavra de Deus, e que estão dispostos a confrontar, estão dispostos a anunciar a verdade de Deus, custe o que custar. E a verdade sempre machuca, a verdade sempre fere, a verdade sempre vai causar ódio, a verdade sempre vai causar perseguição, a verdade sempre vai causar problemas. Se teve uma pessoa problemática nesse mundo, foi Jesus. Ele foi um verdadeiro espinho no sapato
do mundo no qual ele viveu. Seja o mundo político, o mundo religioso, as pessoas comuns, sempre Jesus foi um problema para a sociedade. Eu convido vocês que permitam que Deus converta vocês em um problema grande, mas um problema verdadeiro. Aqueles que são duros na queda. Eu gostaria de compartilhar a reflexão nesta manhã. Talvez a mensagem tenha um caráter mais temático que qualquer outra coisa. Se podem acompanhar comigo o texto inicial, que é 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Dentro da preparação ou meditação desta reflexão, me veio uma pergunta que eu me propus fazer essa pergunta esta manhã para vocês. Quanto custa a vida de um filho ou de uma filha? Logicamente, essa pergunta tem mais sentido para aquele que é pai e aquela que é mãe. Mas quanto você acha que custa a vida de um filho? Os solteiros talvez podem imaginar. Mas ninguém pode dimensionar mais isso que aquele que é pai, aquela que é mãe. Quanto custa a vida de um filho? Às vezes, quando remonto na história, exemplos que escutei, que eu vi no passado, quantas vezes vimos pais ou mães preferindo a morte para manter os filhos vivos? Preferiam eles morrer do que o filho morrer, a filha morrer. Eu creio que isso é muito real. Isso é verdadeiro. É algo muito forte. Por isso eu digo, é muito difícil imaginar quanto custará a vida de um filho ou de uma filha. O que um pai ou uma mãe não seria capaz de fazer por um filho, por uma filha? Eu creio que não existe limite. Não existe limite para isso. E a pergunta que eu faço também, irmãos, é o seguinte: quanto custou, ou quanto custa e quanto custou para Deus a vida do filho dele? Quanto custou? Por que eu faço essa pergunta? Porque é muito fácil imaginar Jesus solitário na cruz e dá a impressão que Deus estava distante. Tanto assim que a palavra disse que em um dado momento Deus virou as costas quando Cristo estava morrendo na cruz, por causa dos pecados que ele estava carregando. Por todo o peso do juízo que estava caindo sobre ele. É como se Deus tivesse que virar o rosto. E muitas vezes ele transmite a ideia de que ele estava totalmente ausente daquilo que estava acontecendo. Talvez mostre a ideia de que ele não estava sentindo absolutamente nada. Afinal, ele é Deus, alguém pensaria. Mas sabe, quando a gente lê os evangelhos, aí tem textos que nos chamam a atenção, são tão reveladores. Não lá, por exemplo, em Mateus capítulo 27,
versículo 51, fala que quando Cristo morreu na cruz, a terra tremeu. As rochas se fenderam quando ele morreu na cruz. Sabe o que eu vejo nisso? A criação gritando, agonizando, ao ver o seu Criador na cruz. A expressão do Criador em seu corpo humano morrendo na cruz. A terra rangeu, gemeu, estremeceu. Houve um terremoto quando Cristo morreu. E também diz que o véu do templo se rasgou, ou foi rasgado o véu do templo. Mas também em Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 45, não está aí na lista, esse texto. Diz que o sol escureceu. Quando eu penso nisso, eu tento me colocar no lugar do sol, olhando a Cristo na cruz do Calvário, o sol dizendo: eu sou a luz mais resplandecente em toda a criação da humanidade. Mas a luz do mundo, expressada, irradiada através do corpo de Jesus na cruz, a luz verdadeira estava naquela cruz, se expressando por meio do corpo de Jesus. É como se o sol tivesse um ato de respeito pela luz verdadeira. E disse que o sol escureceu. Toda essa reação aconteceu ao mesmo tempo, queridos. Eu creio que uma das ceias que nós tivemos aqui no passado, eu dei um exemplo para vocês sobre o que aconteceu. Outra coisa que aconteceu que foi extremamente importante foi que o véu do templo se rasgou, ou foi rasgado. E eu vejo naquilo o seguinte, queridos. Dentro da tradição judaica, do costume do povo judeu, quando um pai de família, ele experimenta ver uma desgraça na família dele, ele vê a morte de um filho, de uma filha, ou seja, alguma situação que vai desatar a indignação dele, ou seja, que tenha que enterrar um filho ou uma filha, a maneira como ele se expressava, os pais pegavam a roupa e rasgava de baixo para cima, perdão, de cima para baixo, de indignação, de ira, de luto, rasgavam as roupas, os pais. E eu imagino que aquele véu, a palavra de Deus, mostra claramente que quem rasgou aquele véu foi o pai. Um véu de 18 metros de altura, 13, 14 centímetros de espessura, rasgado de uma vez, pelas mãos do próprio Deus. Foi um ato de indignação, com certeza. Foi um ato da ira de Deus, com certeza. Foi um ato de dor que o pai estava sentindo junto com o filho na cruz? Foi. Foi um luto de Deus? Foi. Com certeza, a Trindade estava agonizando juntamente com Cristo, lá na cruz. Outra pergunta. Quanto custou a minha salvação, a tua salvação? Quanto custou?
Quanto custa agora a nossa salvação? Ah, você vai dizer, não, aqui isso foi por graça. Claro, foi por graça. É como diz o velho ditado, não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar sempre. Quanto custou a tua salvação? A minha salvação? Se você entender, é pela graça de Deus, sim, você não custou absolutamente nada para você nem para mim. Mas se você tivesse que colocar um preço hoje na tua salvação, se eu tivesse que colocar um preço na minha salvação hoje, a pergunta é: quanto vale a salvação nossa? Alguma vez já pensou nisso? Sabe que em Mateus capítulo 16, Mateus 16, o versículo 26, palavras de Jesus, aquele que sabia o custo da salvação. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Se você ou eu fôssemos donos do planeta, você nem sequer pensaria em entregar o mundo inteiro em troca da sua alma. Sabe quem falou isso? Jesus. É Jesus que está dizendo isso. Que difícil para nós calcular o preço da salvação. Que difícil. Talvez seja difícil a gente, inclusive, parar um pouco o ritmo da vida e começar a meditar, tirar um momento de reflexão, tirar um momento de meditação na palavra de Deus, tirar um momento de oração, de intimidade ou de silêncio diante de Deus, para meditar em coisas como esta. Mas precisamos fazer isso. Estamos tão alienados da profundidade, da dimensão daquilo que Deus vê, daquilo que Deus entende, daquilo que Ele quer nos comunicar. Estamos tão distantes, estamos anos-luz de compreender a profundidade. Mas precisamos querer isso. Precisamos ser despertados, acordados. Necessitamos ser que fome e sede renovada possam nascer dentro de nós, para conhecer as profundezas da mente de Deus, as profundezas do Espírito de Deus, para poder viver, seguir vivendo em um sobrenatural que vai sobredimensionando, que vai crescendo cada vez mais, que vai se expandindo em nós, o sobrenatural e o milagre da presença de Cristo em nós, ou da salvação. Esta salvação que saiu grátis para nós. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, de 21 a 23, não, aí aparece a visita do anjo a Maria, falando do nascimento de Jesus. E não somente isso, falou o anjo que o nome que o bebê tinha que levar, que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Significa o nome de Jesus, e eu creio que todos vocês conhecem isso. Jesus Cristo significa o Salvador ungido, aquele que foi ungido para salvar.
O nome dele é salvação. O nome dele é vida. O nome dele é saúde. O nome dele poderíamos dizer também que é propósito, é razão de ser de todas as coisas. E não estar nessa vida, não estar nessa saúde, não estar nele, está vegetando nesse mundo. É viver no mundo sem nenhum propósito, sem nenhuma razão de ser. Seres tão complexos como nós, nosso corpo humano, a nossa psique, nosso espírito, a alma, cada elemento do nosso corpo e da própria criação. Coisas tão complexas, biológica e cientificamente. Tanta maravilha, tanta coisa tremenda na criação. Sendo que a coroa da criação somos nós, o ser humano. Para viver uma vida sem sentido, para comer, beber, dormir, trabalhar, para depois ir para o pó e acabou a história. Por que eu digo isso? Porque assim vive a maioria dos seres humanos. 8 horas trabalham. Os que têm o seu CLT ou qualquer outro tipo de trabalho. 8 horas dormindo. 16 horas. Sobram 8 horas. E tem uma série de coisas pessoais que precisam para manter o ritmo da vida. Comer. Precisa tomar banho. Precisa fazer tarefas domésticas. Para a maioria, nem sequer alcança para poder descansar ou sair de férias. Toda essa criação, para isso? Para isso nós fomos criados. Entende por que eu estou falando de vegetar? O ser humano, ele vegeta. Até as plantas, até os pássaros que voam, as frutas que compramos na feira, no supermercado, todas elas têm propósito, têm beleza, têm cor, têm vida. Existe maravilha, a gente vê o reflexo da glória de Deus em cada uma dessas coisas. Mas nós não temos nem sequer tempo de observar isso. Por quê? Porque estamos cegos. A humanidade está cega. E o pior que pode acontecer é quando o Filho de Deus também segue na mesma cegueira. Domingo passado eu falei sobre prioridades na pregação. Me assusta ver a desordem que existe na vida dos cristãos. E eu estou falando de nós, da nossa congregação. A desordem que tem e que existe na vida, enquanto a prioridades. Aquilo que realmente importa. Assim como nós vemos o sentido e o valor do corpo de Cristo, que é a comunidade, que é a igreja, esse mesmo valor que aplicamos sobre a comunidade é o valor que nós estamos dando à nossa própria alma. Porque nós somos parte do corpo. O corpo é a vida. E ele se expressa através da comunidade, da igreja. Somos instáveis. Trocamos as coisas que verdadeiramente importam por coisas banais. Isso está falando do valor que eu também dou à minha própria alma. Isso está falando do entendimento que eu tenho sobre aquilo que verdadeiramente importa para Deus, ou na minha própria vida. Cristo, ele é a salvação. Ele é a vida.
E sabe o mais incrível, queridos? Que você nem sequer estava interessado nela. Eu tampouco. Me consolo com o apóstolo Paulo, porque ele tampouco estava. Ele estava totalmente contrário, estava indo em contra da vida. Eu não estava indo em contra, mas ele estava indo em contra conscientemente da vida. E aquela vida foi atrás e buscou o apóstolo Paulo. Aquela salvação que é próprio Cristo, ele buscou você, quando você nem sequer estava interessado nele. Ele te buscou. A vida, a salvação te buscou para te salvar. Sabe por que é assim? Porque nenhum ser humano que está nas trevas sem Deus e sem Cristo no mundo. Não existe absolutamente nenhum tipo de gatilho dentro da pessoa nas trevas. Não existe absolutamente nenhum ápice de vontade ou de interesse em saber de Deus, saber de Cristo. Por isso, se a vida, se a salvação buscou você, buscou a mim, e nos encontrou, queridos, se você passasse todas as 24 horas do dia adorando ao Senhor, jogado de barriga no chão, lambendo o chão em adoração e gratidão a Ele, adorando a Ele, não seria suficiente. E para muitos é um sacrifício vir até o culto. Um culto de 2 horas. Isso fala do valor da nossa alma. Isso fala do valor que damos à nossa salvação. A salvação nos buscou. E sabe o que é interessante? O que passa na maioria da cabeça dos cristãos no mundo. Por alguma razão, a maioria crê que a salvação é uma coisa que Deus nos deu. Foi um presente, um embrulho, um pacotinho que Deus colocou dentro de nós. Ou algo que Deus fez dentro de nós, a salvação. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que a salvação nunca foi algo. A salvação é alguém. A salvação é uma pessoa. Cristo, Ele é a salvação. E a vida estava no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. E a vida é a vida eterna. É a vida abundante no presente. É a salvação eterna. Ele é a salvação. Muitas vezes pode ser que tratamos essa salvação, que é a pessoa de Cristo, como se fosse uma roupa. Colocamos para ir em certos lugares. Colocamos para ir para o culto, para a reunião de oração, para o estudo. Mas penduramos ela na porta quando a gente tem que fazer outra coisa. Estamos esquecendo que a salvação é Cristo, é uma pessoa, é alguém, não uma coisa que Deus nos deu. Lamentavelmente, o mundo inteiro crê que é uma coisa a salvação. Nós acabamos de cantar aqui. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação. Parece que o escritor do cântico sabia. Tu és a minha salvação. Ele é minha salvação, Ele é sua salvação. É Ele. Por isso nós não podemos nos desconectar dEle para outras tarefas. Eu não sei quantos de vocês tiveram, quando dentro de um estudo, eu dei um pequeno desafio.
Falei, irmãos, escreve aí, toma papel e lápis, escreve para mim aí as 4 coisas mais importantes na sua vida, por ordem de prioridade. Sabe qual é a resposta geral dessa pergunta? Deus em primeiro lugar. Mentira! Deus não é o primeiro na sua vida. Isso não é verdade. Vamos enganar a quem? A quem vamos enganar? A Deus? Põe Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, minha família. Em terceiro lugar, meu trabalho. Quarto lugar, meu projeto de vida. Alguns colocam assim. E de repente você vê algumas reuniões de homens, de empresários, não? Homens de negócio, em alguns casos. Eu conheci um caso lá no Chile, na reunião de homens de negócio, e me fui invitar, e fui convidado, nem sei porquê. De negócio eu não entendo nada. E eles gostam de chegar na frente e dar testemunho, né? Não, eu quero dar testemunho, porque na minha empresa, hoje, eu entendi que Cristo é meu sócio maioritário. Eu falei, Senhor, misericórdia, Cristo sócio maioritário, que espiritual. Eu pensei que ele era o Senhor do universo. Eu pensei que ele era o dono e Senhor da vida daquela pessoa. É impressionante. E daí todo demais, nossa! Aí eu falei, gente, onde está o Evangelho? Onde está o Evangelho? Ou sabe que às vezes fazem a listinha, algumas pessoas que eu dei o desafio, mas às vezes fizeram uma redoma assim, e colocaram no cantinho aqui a família, no canto lá o trabalho, lá no outro canto o projeto de vida, e mas no centro, no lugar de honra, Deus. Eu falei, que a Virgem acuda esse. Deu um lugar de honra ao Senhor na vida. Deus tem um lugarzinho, finalmente, de honra na vida dessa pessoa. Nunca entenderam absolutamente nada. Nunca entenderam coisa alguma. Nunca. Nunca ouviram o Evangelho na vida deles. Nunca. Lamentavelmente. Por mais bem intencionado que seja o pregador, por mais bem intencionado que seja o coração dessas pessoas. Mas é isso que está matando o povo de Deus e a igreja. São esses enganos e mentiras. Cristo, amados, ele não pode ser parte da sua lista. O número 1 na sua vida, nesse mundo, é sua família. Sua família, seu esposo, seus filhos, sua esposa. Esses são o número 1. Porque Deus, Cristo, ele tem que ser a razão de ser da tua lista. Ele deve ser o motivo, a razão de ser da sua família. Ele deve ser o Senhor e razão de ser do seu trabalho. Ele deve ser a razão de ser do seu projeto de vida. Ele deve ser a razão de ser quando você vai de férias. A razão de ser quando você está deitado na sua cama e dormindo. Ele quer estar presente. Ele quer ser Senhor em cada momento, em cada circunstância, em cada bênção, em cada momento de descanso que você tenha. Ele quer estar aí junto com você, porque depois de orgulhosamente dizemos, eu levo a Cristo em meu coração. Outro erro, ninguém leva a Cristo no coração. Afinal, quem leva quem? E vamos criando crenças e ditados, que a única coisa que faz é corroer a essência da verdade. Cristo, o Logos, ele é a causa primeira. Vocês já ouviram isso muitas vezes.
Ele é a razão de ser de todas as coisas. Se isto não é realidade na sua vida, você ainda não ouviu o Evangelho de Cristo. Se você não entendeu isso o suficiente para começar a viver, ou pelo menos anelar, querer viver isso, você ainda não entendeu o Evangelho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, amados, o preço da tua salvação, da minha salvação, é a vida do Filho de Deus. A pergunta é: quanto vale Cristo? Seria bom a gente algum dia fazer essa pergunta para Ele. Senhor, quanto vale o Senhor? Ele não vai te responder, porque ele se supõe que você conhece a resposta. Quanto vale a vida de Cristo? A vida do Filho de Deus. Lá na leitura inicial, a Laiane leu aqui em João capítulo 1, de 1 a 14, mas vamos destacar o versículo 13, olha o que diz. Versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o direito de serem feitos. Eles não se fizeram. Foram feitos por intervenção soberana, pela mão poderosa do próprio Cristo. Entrou na vida dessa pessoa e transformou a essência e a natureza da própria pessoa. Transformou milagrosamente. Se você e eu não entendemos que somos fruto de um poder sobrenatural, a nossa vida, a nossa salvação. Precisamos de evangelho, se não entendemos isso. Lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Sabe o que quer dizer isso? Nascer do sangue? Não é por descendência. Ah, eu sou cristão, meus filhos são filhos da promessa. Tiram a Bíblia fora de contexto e aplicam na conveniência pessoal. Deus não tem netos. Tem muitos cristãos por aí, velho, e creem que Deus tem neto. Ah, não, meu filho é salvo na fé do pai dele. Aí eu pensei que a salvação fosse pessoal. Se fosse assim, queridos, a história é inegável. Quantos cristãos, homens de Deus, eu conheci alguns, que os filhos morreram na desgraça, inimigos de Cristo. Agora multiplica isso por milhões ou milhares. Nenhuma pessoa pode ser garante da salvação do outro. Porque se é Cristo quem intervém, se é Cristo, é Deus quem busca a pessoa, nós não podemos seguir essa mentira. Os quais não nasceram de sangue, nem na vontade da carne. Ah! Veio aquele famoso hino, né? Que lamentavelmente, o hino, eu creio que está muito mal escrito.
mas nasceu conheço a história do hino, nasceu numa circunstância muito triste, com pessoas verdadeiramente convertidas, que lá no Chile o pessoal cantava demais, dizia assim: eu decidi seguir a Cristo, eu decidi seguir a Cristo. Esse é um problema sério, um sério problema. Porque se você decidiu seguir a Cristo, o mérito é teu. Se você foi que buscou a Cristo, foi você que buscou, foi você que encontrou a Cristo, então o mérito é seu. Então a salvação não te buscou, a salvação não te encontrou. Se você buscou e encontrou, você vai ditar a regra dessa salvação a partir daí. Porque o mérito é seu. Resultado, como repeti as palavras da Laiane em uma conversa que eu tive com ela. Milhões e milhões de evangélicos Nutella que há por aí. Vergonhoso, é vergonhoso. Até quando não vamos entender que a vida em Cristo, a salvação, é uma vida sobrenatural. É um milagre viver Cristo, é um milagre em cada momento, em cada segundo. Não nasceram da vontade da carne, não foi por decisão pessoal. Ou muitas vezes eu me lembro que no passado eu fazia uma evangelização e de repente uma pessoa fazia a confissão de fé e o outro irmão chegava e falava assim: agora você é filho de Deus, agora você é parte da família. Eu falei: Senhor, não. Ninguém pode dizer, ninguém pode determinar que agora porque você recitou a fórmula mágica, agora você é filho de Deus. Nenhum ser humano pode fazer isso. Se o teu espírito, se o teu coração, se a tua consciência não confessa que você agora é filho de Deus, se a tua consciência e o teu espírito vão confessar, vão homologar isso, é porque o Espírito Santo já te mostrou que você é. O próprio Deus não deixa nenhuma dúvida quando você realmente nasce de novo, quando Ele vem e faz um milagre de transformação no seu coração, na sua mente, na sua vontade, no seu espírito. Ele não deixa nenhuma dúvida dentro de você. Não é algo humano. Não tem absolutamente nada a ver com as coisas que tem dentro de nós. É algo sobrenatural. E quando Ele faz isso, o teu espírito, a tua mente, o teu coração homologa, diz: amém. Eu sou filho de Deus. Como é que você sabe? Porque Deus acabou de me mostrar que eu sou. Eu sou salvo. Como sabe que você é? O próprio Deus já me mostrou que eu sou. Não nascem da vontade da carne, disse, nem da vontade do homem ou de varão. Existem certos movimentos, entre parênteses, entre aspas, cristãos, que a instituição decide se você é ou não é, salvo se você é filho de Deus. Se você cumprir os rituais que eles determinam, agora sim você é filho de Deus. A instituição tem o poder e a autoridade para... Olha assim, tem o poder e a autoridade para atar e desatar no céu e na terra. Se a instituição decide aqui na terra, os anjos no céu têm que se mirar.
Até quando? Até quando isto? O céu sempre foi a referência. Nunca a terra foi a referência. Cristo sempre foi a referência. O ser humano nunca foi a referência. O céu sempre desceu, queridos. O céu sempre desceu na terra. A terra nunca subiu lá. Deus sempre desceu. Os anjos sempre desceram. Nenhum ser humano subiu lá. E os que subiram, os dois que subiram foram levados. Não é que subiram por conta própria. E no final, o céu vai descer de novo. O céu vai descer de novo. E disse: não são nascidos da vontade do homem, mas são nascidos da vontade de Deus. Se você é salvo hoje, eu sou salvo, é porque Deus quis que você fosse salvo. Deus quis que você fosse salvo. Foi vontade de Deus. Nada que eu decidi seguir a Cristo. O pior que esse de decidir seguir a Cristo é parte da linguagem da maioria. Está errado. Que isso nunca saia da sua boca, minha irmã. Nasceram pela vontade de Deus. E não somente nasceram naturalmente pela vontade de Deus. Nasceram sobrenaturalmente também pela vontade de Deus. Deus quis, olha bem, presta muita atenção nisso. Ele quis que você nascesse nesse mundo para te salvar. Parece absurdo pensar nisso, né? Que Deus quis que você nascesse para te salvar. Quantos homens e mulheres nesse mundo nasceram por estupro e que depois se converteram e são filhos de Deus hoje? Deus utilizou e segue utilizando situações terríveis nesse mundo, convertendo esses ágrios, azedos limões em limonadas muito gostosas, convertendo as circunstâncias e situações terríveis em propósito e glória para Ele. Ele quis que você nascesse para te redimir, para te regenerar, para te salvar. Foi a vontade dEle. Coloque aí Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Acompanhe essa leitura, por favor. Olha bem o que diz. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, presta muita atenção, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ele te escolheu antes que você sequer tivesse nascido. Antes que o mundo fosse criado, Ele já tinha escolhido você. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Em amor, nos predestinou nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Olha o plano de Deus, olha o plano de Cristo, antes sequer que o planeta existisse.
Ele já tinha planos de converter você em filho, em filha. Ele ia esperar milhares de anos para que você nascesse. Ele ia esperar você aprontar bastante também. E no momento que ele decidiu, ele intervém na história tua. Te busca, te redime, te regenera, te salva. Os tempos pertencem a ele. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, se alguém perguntasse, Deus, mas por quê? Por que escolheu a Ana Luísa? Por que escolheu a Regina? Sabe a resposta que Deus vai dar para você? Porque eu quis. Eu tenho que prestar conta agora. Desde quando o Criador presta conta à criação? Desde quando o dono da vaca vai dar explicação para a vaca o que vai fazer? E nós, é por isso que nós cantamos, querido. Confiarei nele. Agora, eu posso também entender porque Jó, no momento de extrema provação, sabe o que Jó diz? Ainda que ele me mate, ainda que me mate, eu confiarei nele. Queridos, isso não é humano. Não é humano isso. Os amigos de Daniel, lá em Babilônia, não queriam obedecer ao todo-poderoso rei Nabucodonosor. Ah, não vai obedecer? Vamos jogar você na fornalha de fogo. Esquenta 7 vezes mais, quero ver que Deus vai livrar você da minha mão. Rei, parece que você não entendeu. Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram. Você não entendeu, rei. Você pode lançar a gente lá no fogo. Pode fazer churrasquinho com a gente, não tem problema. Mas essa briga aqui nós ganhamos sempre. Nós podemos morrer chamuscado, mas nós não cederemos na nossa fé. Fé, queridos, não é sinônimo de milagre. Escuta bem o que eu estou falando. Não é sinônimo de milagre. Hoje existe crença extremamente errada, extremamente massificada e popularizada. Se você tem fé, vai dar tudo certo para você. Mentira! Mentira! A história da igreja prova totalmente o contrário. Lembre-se dos nossos irmãos nas arenas romanas, queimados vivos por causa de Cristo, comidos e destroçados por fera selvagem por causa de Cristo. Famílias inteiras separadas, pais vendo crianças sendo mortas por causa de Cristo. E não cederam. Fé não é sinônimo de bom resultado. Nunca foi. Nunca foi. Imagina, se você, animo você em algum momento poder ler a história de como os apóstolos morreram. Sabe por que morreram de forma terrível, cruel? E sabe por quê? Por causa da fé. A fé dele era tanta, que a morte foi muito terrível. Foi cruenta. Talvez se a fé dele fosse um pouco menos, talvez tinha uma morte mais simples. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Esses falsos profetas, já falei tantas vezes sobre isso, que anda por aí, prometendo sombra e água fresca. Nada tem que dar errado para você. Se Cristo está abençoando a sua vida, vai estar tudo certo. Isso são vozes do próprio Satanás, disfarçado de cristão, falando. É o próprio Satanás falando, usando, fantasiado de crente.
E esse engano, não permita isso. Porque a palavra de Deus mostra totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Não significa que Deus não vai abençoar aquilo que nós encontramos algo positivo, aquilo que encontramos algo bom. Ele vai fazer isso também. Você vai ser testemunha também disso, com certeza. Em Hebreus 12, versículo 2 e 3, disse que ele é o autor, ou seja, ele que origina, ele que inicia a nossa fé. E é o consumador, aquele que conclui e leva até o final a nossa fé. É aquele que nos sustenta na fé. É ele. Olha bem o que diz o texto aí em Hebreus. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Nossa fé, nossa vida cristã é uma panaceia em comparação com o que está acontecendo no mundo. E curioso que ainda que seja fácil demais, tem muito crente que ainda está capengando. Nossa salvação começou, queridos, na eternidade. Ou seja, ela começou na eternidade para levar você na eternidade e mantém você na eternidade. Isso quer dizer uma coisa: nós somos de lá, nós não somos daqui. E se somos de lá, estamos falando de outra nação. Estamos falando de outra cultura, estamos falando de outra mentalidade, estamos falando de outras prioridades, estamos falando de leis e regras e princípios que não têm absolutamente nada a ver com o sistema desse mundo. É por isso que Jesus falou repetidamente: eles não são deste mundo. Jesus falou: você não é deste mundo, como eu não sou. Você já foi, mas não é mais. E para ir concluindo, amados, a salvação, ela é... E eu peço que Deus possa trazer revelação na sua vida sobre isso. Que a salvação ela é gloriosa em todo sentido. Às vezes parece que nós perdemos de vista a tremenda bênção, essa bênção tão diversificada que acompanha a nossa salvação. Por alguma razão parece que ela mingua, se simplifica demais e de repente perde. Me permita usar essa expressão errada. Perde a magia. É uma metáfora. Yeah? A origem dela é eterna. A execução dela foi eterna também. A natureza da salvação é eterna. E ela é gloriosa também pelo preço que foi pago por ela. Amados, alguém disse uma vez, na criação do ser humano, Deus só usou o fôlego dele. Mas para redimir o homem, custou o sangue dele. Para criar, bastou ele soprar. Mas para salvar, ele tinha que morrer. Custou o sangue dele. É gloriosa a nossa salvação pelas tremendas bênçãos que recebemos. E eu quero animar você. Já falei isso a semana passada, mas eu quero repetir isso. Procura ter o seu devocional cada dia.
Procura ter o seu devocional. E dentro desse devocional, não esquece de expressar gratidão. Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Por tudo aquilo que Ele segue fazendo. Gratidão, inclusive, pelas coisas pequenas que você experimenta a cada dia. Eu não sei quantos de vocês, foi a última vez que você foi numa feira de frutas e verduras. Mas faz muito tempo. Hoje já faz um bom tempo que eu não vou, mas faz muito tempo eu ia com frequência. E eu não conseguia passar pela feira de verdura, queridos, passar e ver o pimentão vermelho, o pimentão verde, ver as diferentes verduras, os legumes, com as suas cores diferentes. E enquanto eu olhava as cores daquilo, as frutas, nas cores, os sabores diferentes, tudo isso, tudo resultado da explosão do Big Bang. Eu não posso imaginar, passar por uma feira, irmãos, olhar para tudo isso e não ver a glória de Deus, ver a misericórdia, o tremendo amor de Deus, preocupando-se até pela cor da fruta, preocupando-se inclusive pelo sabor, para que nós possamos estar gratos ao desfrutar aquilo. Deus não precisa da banana, Ele não precisa da melancia, Ele criou aquilo para nós. E como não fosse suficiente, Ele entregou a própria vida. Nós precisamos ser acordados pelo poder do Espírito Santo para desfrutar e permitir que esses detalhes, essas coisas simples da vida. Às vezes vou com o meu neto lá no praia, entramos na piscina, eu fico na piscina, eu pego a água na mão, querido, eu falo assim, isso é algo tremendo. Água na mão, e eu falo aqui, está a glória de Deus nisso. Olha que coisa tremenda. Isso é um milagre, isso é sobrenatural, isso não existe. Poder ver a mão de Deus atrás de cada coisa. Você acha que o mundo está vendo isso? Estão completamente cegados. Mas nós, como filhos do reino, não podemos omitir isso. E se cremos que de alguma forma nossos sentidos começaram a se adormecer, é hora de arrependimento. Pedir a Deus que nos dê vista espiritual, que abra o nosso entendimento. Assim como oramos para abrir o entendimento para a compreensão das Escrituras, abre o nosso entendimento para ver a mão, a glória, a grandeza de Deus na própria criação. E ser agradecidos, muito agradecidos. Ela é gloriosa, também porque em Cristo nós fomos feitos, olha bem, fomos feitos em Cristo perfeitos aos olhos de Deus. Em Cristo fomos feitos perfeitos aos olhos de Deus. É gloriosa porque nós fomos feitos um com Deus, o Pai. É gloriosa porque pode nos trazer plena satisfação ainda neste mundo perdido e corrompido. Quando falo de plena satisfação, queridos, quando você começa a amadurecer espiritualmente, vamos passar talvez muitos anos na vida, lutando, procurando, buscando alguma coisa, buscando algum tipo de realização. Mas vai chegar um momento, se você segue nesse caminho, vai chegar um momento, algo vai acontecer com você. E sabe o que vai acontecer? De repente você vai chegar e vai dizer, não preciso de mais nada. Tenho tudo o que eu preciso. Minha satisfação está no Senhor. Minha realização está nele.
Se acima disso vem alguma coisa a mais, bem-vindo será. Mas estou satisfeito. Porque o mundo segue faminto. O mundo está em inanição espiritual. E sabe que quando vai acabar isso? Nunca. O coração do homem sempre vai seguir anelando, desejando e procurando. Sempre. Isso não vai parar, não importa que viva 1000 anos nessa terra. Porque o coração e os olhos humanos nunca, jamais se darão por satisfeitos. Jamais. Porque nós fomos feitos para ser preenchidos pelo próprio Criador, que é Cristo. Uma vez que Ele entra, Ele dá plena satisfação. E a satisfação nossa não está na circunstância da vida, não estão nos problemas, nos desafios. Nossa satisfação tampouco está nas coisas agradáveis que experimentamos no dia a dia. Nossa satisfação não está nisso. Ela não está condicionada ao ritmo de vida que nós temos. Eu falo isso como testemunho. Já faz vários anos atrás. Espero que alguns de vocês tenham experimentado isso em algum momento. Eu me lembro que eu estava num transporte público. Não estava nem sequer pensando nisso. E de repente veio aquela voz. Eu falei, não preciso procurar mais. Achei tudo que preciso, já encontrei. Desde aquele dia para frente, minha alma descansou, já estava descansada, mas descansou de uma maneira indescritível. É gloriosa porque é eterna. Ela traz segurança. Ela traz esperança. E no mundo perdido, e no mundo condenado. É a única pessoa que pode nesse mundo caminhar segura. Olha bem, segura. Pode aparecer até arrogância. A pessoa caminha em paz, confiada, segura, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela representa. Ela sabe quem é seu Deus. Ela sabe que está abaixo da direção do Espírito e da vontade de Deus na sua vida. Porque é o que ocupa prioridade no seu espírito, no seu coração, é isso. Essa pessoa caminha segura, confiada. Ela caminha descansada no seu espírito. Caminha com firmeza, com determinação. Porque ela sabe de onde vem, de onde ela está em pé, e ela sabe para onde está indo. Sabe quem vive isso? Somente aquele que vive esta salvação gloriosa. Ela é uma realidade presente e também será uma realidade futura, porque nos livrou do pecado, nos livrou do poder do pecado, nos livrou da culpa do pecado, nos livrou da presença e nos livrará eternamente da presença do pecado, para todo sempre. Amados, como explicar isso de maneira que possa ser compreendido? Como poder explicar isso de maneira que vocês entendam isso? Quanto realmente valorizamos a nossa salvação? Permita que isso seja visto no seu testemunho de vida. Permita que isso seja visto nas tuas prioridades. Permita que isso seja visto pelas trevas, porque eles não são oniscientes. Permita que isso seja testemunhado pelos anjos de Deus e permita que isso seja testemunhado pelos seus próprios irmãos e irmãs.
Porque isso é ser referência. E referência, eu estou absoluta certeza que neste tempo, e para que vamos vagar para fora, aqui no nosso meio, é o que Deus está buscando. Referências. E se quer saber, o que a mim me interessa, mais que multidões, são referências. Para concluir, quantos palitos de fósforo você acha que precisa para incendiar um bosque inteiro? Você e Deus, você e Cristo sempre serão maioria. Jamais haverá poder suficiente nas trevas para ir contra você. Se você é em Cristo Jesus. Amém? Valoriza a tua salvação. Prioriza a tua salvação. E permita que seja vista a tua salvação. Ponha-se de pé um momento, por favor. Vamos orar. Senhor, aqui iremos, se somente o Senhor é a vida, se somente o Senhor é a nossa salvação, o Senhor somente é a única esperança neste mundo, se o Senhor é a única razão de ser para nós nesta vida, a quem iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Desperta nossos espíritos. Desperta nossas mentes, nossos corações, ainda nossos corpos cansados, ou talvez estressados. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, no poder da Tua graça, no poder do Teu Santo Espírito. Desperta-nos. Que Tua graça todo-poderosa, capacitante, seja mais que suficiente dentro de nós, para que sejamos as pessoas que o Senhor nos chamou para ser, para a Tua glória, como instrumentos de honra, de glória, de adoração para o Senhor. Capacita-nos por essa graça bendita. Capacita-nos, ó Deus, para ser as testemunhas que devemos ser. Capacita-nos para que sejamos instrumento, ó Deus, da Tua verdade, instrumentos da Tua glória, instrumentos de bênção na vida do corpo, na vida da comunidade, inclusive no meio deste mundo perdido. Capacita-nos no poder da Tua graça, através dos dons, do ministério ou do chamado que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Capacita-nos no poder da Tua graça, capacita-nos na vida e no poder glorioso do Teu Espírito, e direciona-nos nisso, que sejamos todos colocados baixo a convicção e um toque sobrenatural do Teu Espírito, para ser despertados de uma maneira nova, poderosa, para viver intensamente essa salvação, ó Deus, e não ser arrastados, ó Deus, pela cegueira religiosa desse cristianismo falso. Desperta-nos, ó Deus, para que realmente valorizemos a grandeza, a gloriosa que é essa salvação que nos alcançou, que nos buscou, que nos alcançou pela vontade soberana do próprio Deus. Sabemos que muitos jamais experimentarão isso, mas o Senhor quis que nós fôssemos alcançados pela salvação. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Primeiramente para Ti,
e também desperta-nos para ser usados como canal de bênção na vida de muitos. No nome santo de Jesus oramos.